Você não sabe qual corda, qual encordoamento escolher para o seu instrumento? Então fique comigo que nessa aula eu vou te ajudar. Fala, meu amigo músico, muito prazer, eu sou o professor Fábio Performance, o seu professor de violão, e não vou desistir até você aprender a tocar esse instrumento, meu caro. Aviso rapidinho, vamos lá, faça parte da nossa comunidade gratuita. Lá no WhatsApp tem um grupo onde eu junto as pessoas para que a gente possa estar fazendo lives e trocar uma ideia, e que eu possa disponibilizar o meu método para essas pessoas e ajudar elas a entenderem mais sobre música. Temos aulas toda quinta-feira às 8 horas, mais ou menos, e domingo às 4 horas. Ou um dia ou um outro, e às vezes os 2 dias na semana. Então não tem custo nenhum, você pode participar, desde que seja participativo. Mas enfim, sem enrolação, bora pro conteúdo. Eu sei que a maior parte de vocês não sabe escolher o encordoamento para o seu instrumento. Então hoje eu vou ajudar vocês, começando por alguns pontos. Primeiro, vocês têm que entender que existe apenas 2 tipos de corda, que são as cordas de aço e as cordas de nylon. Ou seja, 2 tipos de instrumento. O instrumento com cordas de aço e o instrumento com cordas de nylon. Professor, e qual é a diferença dos 2 instrumentos? As diferenças dos 2 instrumentos, galera, está no estilo musical e também na estrutura do violão. A forma a qual o violão é feito. Então vamos lá, o violão de aço, como é esse aqui que vocês estão vendo, ó, esse aqui é um de aço, esse aqui já é um de nylon, aqui ó, nylon, e as estruturas são as seguintes. No violão de aço, a gente tem corda de aço. Metal é mais difícil porque ele é resistente para ser esticado. Então a estrutura dentro do violão tem que ser mais resistente, com madeiras mais resistentes. E o violão de nylon não necessita de tanta atenção, porque nylon é muito mais maleável e flexível do que um metal qualquer. Esse é o primeiro ponto. A primeira confusão que você pode fazer é o seguinte: eu já vi muito aluno falar assim, professor, as 3 primeiras cordas do meu violão é de nylon e as 3 últimas é de aço. Não acontece isso, galera, não pode acontecer. A dúvida comum que acontece é o seguinte: o encordoamento de nylon ele é envelopado nas últimas 3 ou 4 cordas por uma camada de metal para que dê densidade a essa corda, para que ela tenha mais volume, mais intensidade grave. Tudo bem? Então tome cuidado. Você vai ver que lá na ponta do instrumento, se você tiver um violão de nylon, aqui se você começar a puxar, vai começar a sair o fiapinho do nylon. Então não precisa ter mais dúvida. Mais uma vez, cordas de aço e cordas de nylon. A gente tem que pensar, galera, que metal é uma matéria oxidável. O que significa oxidável? Tudo que entra em contato com o oxigênio começa a perder as suas qualidades. Então, por exemplo, se a gente deixa uma colher na chuva durante muito tempo, chuva, sol, oxigênio, chuva, sol, oxigênio, aquela colher vai oxidar, vai enferrujar, vai perder a função dela, vai ficar feia, cinza, laranjada, marrom. A mesma coisa acontece com as cordas do violão. E como isso acontece? Primeiro, o lugar em que você está. Se você está no Rio de Janeiro, é um lugar muito quente. Então a corda, como é metal, tem a tendência a dilatar quando está muito quente. Se você está no sul do Brasil, é um lugar mais frio, então a corda tem a tendência a manter a sua tensão regular, ou seja, ela é mais difícil de esticar, porque ela não perde a sua deformidade, ela continua sendo mais firme. Agora, se você está perto da maresia, por quê? Porque lá, em regiões de praia, temos mais água no nosso ambiente, de modo geral, no nosso ar. E essa água, quando entra em contato com o metal, ela começa a oxidar. Por isso que a estrutura, o material para essas cordas tem que ser usadas diferente. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Primeira questão, qual é o seu instrumento? O instrumento é aço? Depois, você vai pensar em qual desses materiais você gostaria que a sua corda fosse feita. Então vamos a algum exemplo. Sabe aquele clipe que você coloca no caderno? É um clipe cinza? Cara, é um clipe comum. Vou colocar uma imagem aqui para vocês. Então, esse clipe, ele é um metal muito maleável, só que ele é prateado porque ele é envolvido por níquel. Níquel, ele é anticorrosivo. Ele leva muito mais tempo para se corroer quando a gente compara com o bronze. Bronze, que a gente conhece como latão, por exemplo. Já o bronze, apesar dele ter as suas características sonoras mais agudas, tem um som bonito, uma cor muito chamativa, ele oxida mais fácil. Já o níquel demora mais para isso acontecer. E o fósforo bronze, ou seja, é uma porcentagem do bronze misturado com o fósforo. Então, galera, é igual você estar com um portão enferrujado e passar ferrox nele. Sei lá, um exemplo. É anticorrosivo, para que, sei lá, quando chover você não perder parte do seu portão. Um exemplo. Enfim.
Então, a gente tem esses materiais. O que você tem que entender é o seguinte: existem vários tipos de metais e cada um desses metais tem uma tolerância a ser oxidável. É basicamente isso que você tem que pensar. Agora, qual é o ponto? Como essa oxidação pode vir? Como um ambiente, que eu falei para vocês, e também do fato de vocês ficarem tocando. Toda vez que a gente toca, principalmente quando a gente é ansioso, a gente soa. Então, esse suor, ele entra naquela corda que é envelopada por uma camada de metal, ou seja, por outra corda basicamente, e aquela sujeira vai se acumulando. Então quando a sua corda vibra e durante aquelas entrelinhas da corda, ela começa a acumular sujeira, ela vai deixar de perder toda aquela flexibilidade que ela tinha. Então você acaba perdendo um timbre com o tempo. Então como que o professor evita isso? É o primeiro ponto. Aqui ó, paninho, tocou, limpou o violão, secou a mão, tá suando muito na hora de estudar, ó. Pronto, principalmente se a sua corda for cara. Meu, se você pagou R$200 numa corda, você não vai querer que ela suma aí em um mês, concorda comigo? Legal, entendido isso então sobre as cordas de aço para o instrumento de aço. Calma. Eu esqueci de dizer, tem algo muito importante que é a tensão das cordas. Basicamente, além dos materiais que a gente vai escolher para a corda ser oxidável, bronze é o que mais oxida. Fósforo, bronze é o que menos oxida, porque o fósforo ele ajuda as cordas a oxidarem menos, e o níquel, toda a corda que é envolvida por níquel, uma corda mais prateada, ela leva mais tempo para ser oxidada. Mas é aquilo, se você tem níquel que soa pra dedéu na mão, vai oxidar da mesma forma igual o bronze, então todo cuidado é pouco. A questão é a seguinte, cada corda tem várias dimensões, espessuras, iguais aos nossos dedos. Espessura fininha, mais grossa e assim por diante. Então, no violão, a gente tem tensões baixas, tensões médias e tensões altas, que são as espessuras. Muita gente conhece como 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12. E é justamente esse pontinho aqui, galera, tá vendo? Ó, 0.10. Ou ele pode não dar o nome da tensão, mas falar que é uma tensão média. Veja só essa, por exemplo, essa é uma tensão que ela é alta, 0.11, tá vendo? Então a tensão geralmente, se eu não me engano, ela é dada pela dimensão da última corda. Então cada corda tem uma espessura e de modo geral a gente tem 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12. E qual é a diferença? Quanto mais grossa é essa corda, mais difícil é dela estourar. Ou seja, mais forte tem que ser o seu violão. É nisso que você tem que pensar. Então vamos a alguns pontos antes da gente partir para o instrumento de nylon. Vamos lá. Situations, galera. Primeira coisa que você tem que avaliar. Você tem um instrumento de aço, você tem que pensar. Ok, meu instrumento de aço, ele tem o tensor? Então vamos lá. O que é o tensor, professor? O tensor é justamente, tá vendo essa pecinha aqui ó, de metal que está dentro do braço do violão? Essa pecinha de metal, ela funciona como um agente. Quando eu coloco as cordas do violão e começo a afinar, o braço do violão tem a tendência a fazer isso aqui, ó, e para frente. Então esse metal que está aqui dentro, ele faz o sentido contrário do braço, para que o braço continue no lugar que ele está, para que ele fique confortável da gente tocar. Então se o seu instrumento não tem essa pecinha e você colocou uma corda de tensão muito alta, o que vai acontecer com o braço do seu violão? Ele vai virar um berimbau, ou seja, ele vai começar a inclinar muito para frente e as cordas vão começar a ficar o quê? Altas. É por isso que seu instrumento é desconfortável de tocar, meu caro. Agora, se você tem o ferrinho que está indo contra a esse movimento, as cordas têm a tendência ao quê? A abaixarem. Porque esse ferrinho está levando o braço do instrumento para trás. Ou seja, ele está indo contra a ação da corda, ou das cordas. Se o seu instrumento não tem o tensor, quais instrumentos não têm tensores? Geralmente, cara, de R$200 a R$500 são instrumentos que não possuem tensor. 500 até pode ter, mas verifique. É só você olhar dentro da roseta do seu violão e ver se ela tem, ó, esse furinho. Se tiver o furinho, maravilha, tem o tensor. Depois o próximo passo é, se não tem um tensor, você é obrigado a colocar cordas de tensão leve. 0.8, 0.9, porque se você colocar uma 0.11, você vai, ó, cidadão, se lascar. Vai perder o instrumento. Então vamos lá, você tem um instrumento de R$200, comprou uma corda de 50, uma corda 0.11 de 50. Parabéns, você teve 250 de prejuízo, porque tu vai perder o seu violão, não vai conseguir tocar, vai ficar frustrado e achar que o problema é você, quando na verdade o problema é o seu violão. Bom, então por que o professor tá falando isso? Porque, galera, eu sou autoridade nesse negócio, eu já comprei
tipo de corda barata, cara, média, níquel, a bronze, a fósforo, a níquel. Meu Deus do céu, eu comprei todo tipo. Eu tô falando pra você, escuta o professor, cara, confia em mim, cara. Beleza, entendido isso então? Deixa eu juntar essa bagunça aqui. Então, resumir o violão de aço. Violão de aço tem 3 tipos de metais: o bronze, o fósforo bronze e o níquel. Beleza? É o primeiro ponto que vocês têm que pensar. Depois, isso se dá devido à escolha de quanto tempo você quer que dure essa corda. Geralmente as cordas de bronze vão ser mais baratas, a de níquel vão ser mais caras. Depois disso, a gente vai ter também as tensões das cordas. E a tensão da corda tem que ser escolhida pelo seu instrumento. Se o seu instrumento é muito caro e você vai colocar cordas baratas, toma cuidado, você não está aproveitando ao máximo dele. Se o seu instrumento é barato e está colocando uma corda muito cara, toma cuidado, meu caro. Uma conta não está batendo. Ah, professor, tem um violão barato. Significa que eu tenho que comprar só cordas baratas? Não. Aí onde entra outro ponto. Você tem que tomar cuidado com o seu questão financeiro, a sua situation, o seu contexto. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um violão que eu dou aula, eu pego nele todo dia, eu fico nele. Se eu colocar uma corda muito cara, mesmo que o violão seja bom, eu vou perder aquela corda. Então eu chamo ele de instrumento de guerra, porque eu utilizo ele para dar aulas, então vou acabar suando, vou dar vários exemplos e blá blá blá, vou acabar perdendo uma corda muito cara. Agora, quando o professor quer gravar, tocar música, fazer um playback, etc., eu utilizo um outro violão com um encordoamento melhor, que eu toco somente algumas vezes. Então eu pago caro numa corda boa, que vai me dar um som bonito, mas eu vou tocar menos naquele violão. Por isso eu digo pra você, eu sei que um violão é difícil de ter, 2 ainda mais, mas se você puder ter 2, tenha porque vale muito a pena. Principalmente se for um de aço e um de nylon, você vai ter timbres diferentes. Agora, se você puder ter 3, nossa senhora, aí é melhor ainda. Você pode ter 2 de aço, um de nylon, inúmeras possibilidades. Confia em mim, garanto que você vai gostar disso. Então, vamos pro nylon para vocês entenderem. Nylon, a gente tem o nylon puro, o carbono, que é o material, e o fluorocarbono, basicamente. Aí cai naquela mesma questão. Qualquer uma dessas escolhas, elas vão ser menos oxidáveis do que outras, ou mais maleável. No nylon, como é mais, como digamos assim, um plástico, um nylon basicamente, é difícil definir material, né? Assim como o som, mas a questão é a seguinte, não é metal, então não oxida como, mas ele tem vida útil. Ele vai perder a sua flexibilidade, o seu timbre, com o tempo. E justamente esses materiais com nomes diferentes, nylon puro, carbono, fluorocarbono, são misturas de matérias-primas para tornar mais útil a vida da corda, né? Prolongar mais a vida da corda. E também caímos na mesma coisa. Apesar de termos 3 materiais para o nylon, também temos outras tensões para o nylon. E as tensões são as mesmas. A gente vai encontrar ou tensão baixa, ou tensão média, ou tensão alta. Mas de modo geral, será 0,8, 0,9, 0,10, 0,11, 0,12 e 0,13. Mais uma vez, o nylon também pode ter o tensor. Apesar das cordas de nylon pedir uma força menor para elas serem esticadas, elas ainda são cordas. Já tentou estourar um barbante na mão? Você não vai conseguir, meu. Então, toma cuidado. O nylon, a madeira também ela acaba cedendo a essa corda. Vamos pensar um exemplo simples. O varal. O varal geralmente é nylon, concorda comigo? Se você colocar um cobertor lá em cima, o nylon já afrouxa. Então ele tem uma certa resistência, uma tolerância à força. Legal, entendido isso? Legal, então entendido isso, o nylon ele já é um pouquinho mais acessível. O nylon ele é mais difícil para você escolher o timbre. E é difícil para você escolher, porque você vai ter que ir comprando e com o tempo você vai saber uma que você goste. Eu não vou nem dizer para você qual eu prefiro, porque sinceramente pro nylon eu compro mais baratinha. Mas quem toca muito MPB e samba vai criar uma corda que tem um timbre mais presente, mais bonito. Então tudo depende, é claro, no fim das contas, do seu gênero musical também. Como o professor tem mais instrumentos de aço, porque é o que eu gosto, eu foco mais nas questões das diferenças do violão de aço. Mas o nylon seria a mesma coisa, o que pode mudar é a sonoridade, um timbre mais grave, um timbre mais agudo. Quando você for comprar a corda, você pode pedir lá pro cara qual timbre ele aconselha você a ter no seu instrumento. E é claro, avaliar o valor do seu instrumento. Se o instrumento é baratinho, ele vai ter madeiras que vão vibrar menos. Então, mesmo que você compre uma corda muito boa, você não vai conseguir notar a mudança no seu violão. Então você tem que escolher, galera, coisas que casem.
tem um instrumento mais acessível, não vai pegar uma corda muito alta. Tem um instrumento muito caro, não vai pegar uma corda muito barata. Você tem que, nivelar essas duas situations aí. Entendido isso? Maravilha. Vamos para algumas questões que são importantes agora. Vocês não podem colocar corda de nylon no violão de aço, nem de aço no violão de nylon. Por quê? Porque o violão de aço ele tem uma estrutura diferente para aguentar a tensão da corda de aço, porque precisa de mais força, então a madeira tem que ser mais forte para aguentar essa esticada, essa afinação. Já o nylon é mais maleável e tudo isso implica no valor do instrumento. Se você tem um instrumento que ele é mais acessível, são madeiras mais acessíveis, são menor quantidade de madeira. Já o violão de aço precisa de mais madeira para que a estrutura seja reforçada. Então, cidadão, não coloque cordas de aço no violão de nylon. Se você colocar cordas de nylon no violão de aço, não vai fazer diferença, o som vai ficar xoxo, vai ficar estranho. Fica estranho, galera, fica estranho e ponto. Tá? Professor, eu gosto. Beleza, se eu gosto, tamo junto. Mas fica estranho. Agora, se você quer tocar uma corda de aço, precisa ter um instrumento de cordas de aço. Infelizmente é isso, galera. Você pode até arriscar, mas aí você vai acabar perdendo o seu instrumento. O prejuízo vai ser maior ainda. Então toma cuidado com isso. Marcas, o que vocês podem escolher, galera? Rochinol é a mais baratinha, o professor já experimentou. É acessível, quebra galho quando você estourou a corda no domingo, tem só uma papelaria aberta, você vai lá e compra. Legal? Quebrou o galho, baratinho, mas ela vai oxidar muito rápido, porque é uma corda muito acessível, material barato. Então, eu já experimentei até corda de viola, pra você ter ideia, galera. Eu já tentei tocar viola também. Nylon, vocês vão ter todo tipo de material, galera. Todo tipo de marca. Os valores de R$20, a 50, a 100, tudo mais. O que vocês têm que ficar esperto é qual é o material que é feito essa corda e qual é a durabilidade, quanto tempo ela dura. Só que esse tempo é relativo pela quantidade de tempo que você passa tocando aquela corda. Cai naquele exemplo que o professor disse. Um violão de guerra para ficar tocando, estudando e blá blá blá, e um violão para que o professor possa simplesmente nunca perder a qualidade daquele timbre de corda. Pensem nisso. Então, galera, aqui ó, SG, tem Ernible, que esse aqui é para guitarra, tem Daddario também que é para guitarra, Rochinol de novo, tem Ernible para violão, essa aqui é muito boa para violão folk, que é tipo esse aqui ó, porque casa o som, é uma coisa que só vão conseguir experimentar comprando e testando no seu violão para você saber. Agora as que eu gostei também foi a Ernible, tem vários tipos, vocês podem até ver aqui ó, Extra Light, depois Rock Blues. Isso se dá, galera, devido ao material, um é fósforo bronze, outro vai ser bronze, outro vai ser níquel, e tudo isso vai influenciar na sonoridade que você vai ouvir. Então ó, esse é um exemplo de corda de níquel, ó. Você pode ver que até a imagem é diferente ó. E quanto que eu paguei nela aqui, deixa eu ver, tá marcando? Não tá marcando. Mas ó, ela é 0,10, Giannini, níquel, tá vendo? Mas é pra corda guitarra elétrica, se não me engano. Pra guitarra elétrica. Aqui ó, também guitarra elétrica, mas aqui não fala. Ah, aqui galera, ó, também, tá bem pequenininho, não vai dar pra vocês lerem, mas é níquel. Você pode ver que até a marca, ó, prateado, níquel. Agora, o que é fósforo bronze, vocês vão ver mais nessas cores aqui, ó, nessas pegadas aqui, tá vendo, ó? Olha como casa a cor, porque lembra latão. Essa vai ser mais o fósforo bronze, né? A outra é bronze, essa é o fósforo bronze. Mais clarinha, uma mistura. E galera, e assim vai por diante. Agora eu vou comentar com vocês uma que eu acho sensacional, mas o preço dela é absurdo. Aqui no Brasil, o preço dela é absurdo. Muitos conhecem como Elixir, outras como Elixir. Galera, essa corda eu coloco no meu, ó, vocês podem ver que essa aqui é fósforo bronze. Ah, não vai dar pra ler. Dá pra ler? Fósforo bronze. Então, essa galera, essa corda aqui, ó, 0,12 a dimensão dela, tá vendo? 12 o número. Essa corda, ela é característica dos Estados Unidos. Ela é uma corda muito boa, porque além de ela ter todos esses materiais para evitar a corrosão, ela ainda tem uma camada de plástico muito sutil por cima. Eu vou colocar imagens aqui para vocês verem, que isso impossibilita aquelas sujeiras que a gente havia comentado na hora de tocar entrarem naquele vão das cordas. Então a corda continua sendo maleável, flexível, ótima para a nossa afinação. Então é justamente isso que vocês têm que pensar. Essa corda é extremamente cara e veja só, eu comprei a corda e ainda isolei ela do contato com o oxigênio. A minha esposa deu a ideia, a gente pegou um saquinho, encostou o ferro quente aqui ó, para ter certeza que o ar não iria passar aqui. Então eu fiz isso com todos os pacotinhos que eu tinha, olha só.
para manter realmente a corda isolada do contato com o ar. Para quê? Para que eu não perdesse a corda, porque eu comprei numa promoção que valia a pena, e como é uma corda que eu tenho guardada e ela vai durar muito tempo, provavelmente eu só vou comprar essa corda daqui a 2 anos novamente. Por quê? Porque essa corda pra mim, só usando o violão que eu toco pra gravação, dura em média 6, 8 meses sem perder o timbre. É uma corda cara, mas quando eu avalio por tempo, o custo-benefício fica legal. Agora, se eu tenho uma corda que é baratinha, mas eu sempre tenho que estar comprando, vai ser basicamente o mesmo valor dessa aqui. Então vamos pensar uma matemática simples. Uma corda, um encordoamento de R$200, que equivale a uns, sei lá, a um ano. Vamos pensar um ano. Agora, em um ano, quantas cordas baratinhas eu vou comprar para não perder a qualidade do timbre do meu violão? É essa matemática que vocês têm que pensar para não pesar no bolso. E é claro, toma cuidado com a escolha do material da corda, da tensão da corda e da marca da corda. Sobre as marcas, galera, é muito pessoal. Vocês terão que comprar para saber qual vocês gostam mais. Cada instrumento vai ter um som, mas no mais, as possibilidades são essas. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou o professor Fábio Performance, eu sou o professor de violão e não vou desistir até você aprender a tocar esse instrumento. Lembre-se de se inscrever nesse canal, senta o dedo nesse botão de like para que a gente mantenha a relevância dentro dessa plataforma e faça parte da comunidade. See ya! Bye bye, a gente se vê na próxima aula.